Olá, vamos falar sobre o Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, a filosofia e religião. Desde já, convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Vamos continuar o nosso estudo do livro Autodescobrimento, uma busca interior de Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. Continuando o nosso estudo do capítulo 2, hoje estaremos analisando, lendo e comentando a respeito do tema conflitos e doenças, certo? E nos diz a palavra de Joana: as reencarnações comuns, sem destaques missionários, invariavelmente são programadas pelos automatismos das leis, que levam em conta diversos fatores que respondem pelas afinidades ou desajustes entre os seres, assim como pelas realizações ético-morais, unindo-os ou não, de forma a darem cumprimento aos imperativos, responsáveis pela evolução individual ou dos grupos humanos. Em outras circunstâncias, são planejadas por técnicos no Mister, que aproximam as criaturas, formam os clãs, nem sempre, porém, levando em consideração a afetividade existente entre eles, mas também situando-os próximos na mesma consanguinidade, a fim de serem limadas as arestas, corrigidas as imperfeições morais, desenvolvidos os processos de resgates próprios dos estágios em que permanecem. Encontros pelas primeiras experiências são organizados com o fito de facilitar a fraternidade. Ampliando o círculo de afeições, reencontros são estabelecidos para realizações dignificadoras e também retificações impostergáveis. Por isso, são comuns os choques domésticos, os conflitos de ideias, de interesses, as preferências e os repúdios, os entendimentos e as reações familiares. Um espírito que, na infância corporal, não recebe afeto, no ninho doméstico, em face da sua historiografia perturbadora e desenvolve futuros quadros de enfermidades psicológicas ou orgânicas. Expia suavemente os delitos que não resgatou e agora são cobrados pela vida, reestruturando a consciência do dever, ou despertando para ela. Quando se trata, porém, de gravames severos, são impressos pelo perispírito no ser, em forma de informação física, os limites e anomalias de natureza genética, propiciadores da expiação compulsória, que funciona como recurso enérgico para a reabilitação do calceta. Então nós percebemos aqui a espiritualidade trazendo, através de Joana, o que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca também, pelos laços de família, os laços corporais e os laços espirituais. Então, nem sempre nós somos ligados com pessoas que temos extrema afinidade dentro da nossa família. Muito pelo contrário, a maior parte das vezes nós temos desafetos junto de nós, muitos atritos, justamente para que venhamos a superar isto, venhamos a desenvolver o perdão, a solidariedade, a respeitar, a fraternidade e através desses ajustes que temos durante toda esta encarnação, venhamos a desenvolver este amor por estas pessoas. Às vezes nós ou eles estão junto de nós para aprender a desenvolver aquele germe do amor, a desenvolver algo que está ali, adormecido, aprendendo a conviver em sociedade. Muitas vezes espíritos ainda muito primitivos em seus sentimentos, em sua espiritualidade, são colocados num seio familiar para que possam aprender como desenvolver estes sentimentos e a conviverem uns com os outros. Então, assim, muitas vezes nós vemos filhos sendo extremamente frios com os pais, pais extremamente frios com seus filhos, porém isto gera traumas psicológicos e traumas naquele espírito que passa por esta situação inevitavelmente e que não consegue trabalhar isto. E isto, consequentemente, acaba gerando transtornos
de ordem psicológica e também gerando uma série de, muitas vezes, fobias e também de problemas que vêm a se exteriorizar através do corpo físico em forma de doenças. E nos diz Joana: nada ocorre na vida por acaso, ou descuido da consciência cósmica impressa na individual. Assim sendo, adquirir a consciência no sentido profundo é despertar para o equacionamento das próprias incógnitas, com o consequente compreender das responsabilidades que a si mesmo dizem respeito. O ser consciente é um indivíduo livre e realizador do bem operante, que tem por meta a própria plenitude através da planificação da humanidade. Ao alcançar esse nível de entendimento, é todo um processo de crescimento interior, mediante constante vigilância e desdobramento das potencialidades adormecidas, que aguardam os estímulos que fomentam o seu despertar e a sua realização. Não conscientes das respostas da vida, obedecendo aos automatismos, muitas criaturas permanecem adormecidas em relação aos seus deveres, tornando-se instrumento de sofrimento para si mesmas, como para os outros que lhes experimentam a presença ou delas dependem. Uma das finalidades primaciais da reencarnação é a aquisição do amor, afetividade plena, para o crescimento espiritual e o autoaprimoramento, encontro com um Deus interno. Vitimado pelos atavismos do desamor, pelos caprichos do egoísmo, o ser fecha-se na rebeldia e passa a sentir dificuldades em espalhar a luz do sentimento do bem, permanecendo indiferente ao seu próximo, mesmo quando ele faz parte do grupo familiar. O problema se apresenta mais complexo quando esse mesmo sentimento egoísta registra antipatia ou surda animosidade por alguém do grupo doméstico. Tal reação ocorre em forma de desamor dos pais pelos filhos, desses por aqueles entre irmãos ou outros membros do ninho doméstico. A atitude injustificada faz-se responsável por inúmeros conflitos psicológicos, fobias, insegurança, instabilidade emocional, complexos de inferioridade ou superioridade, soberba, etc. E enfermidades orgânicas que aí se instalam. A criança tem necessidade de ser amada, protegida, nutrida, orientada, a fim de desenvolver os sentimentos da afetividade, da harmonia, da saúde, do discernimento. Esquecida momentaneamente desses valores que o véu da carne abafa, deve receber de fora, dos pais, da família, da sociedade, os estímulos que lhe propiciem o despertamento desses tesouros para multiplicá-los através dos investimentos da evolução. Quando se sente atendida nessas necessidades, logra com facilidade alcançar os objetivos da reencarnação, desenvolvendo aos grupos familiar e social todas as conquistas ampliadas e felicitadoras. Ao experimentar carência, desenvolve quadros patológicos que assumem gravidade a partir da juventude, quando não se tornam pesadas cruzes da fase infantil, exigindo terapias psicossomáticas espirituais de natureza moral, a fim de libertar-se da opressão e do desespero que a estiolam. Desamada, a criança, o seu inconsciente chama a atenção, através de distúrbios do sono, pesadelos, inquietação noturna, choro, insônia, agressividade, rebeldia, medos e mau desenvolvimento psicofísico. Então nós percebemos que muitas crianças, adultos de hoje, são pessoas extremamente inseguras, não conseguem confiar nos outros, têm dificuldade de relacionamento familiar, de conviver em sociedade, são pessoas agressivas ou pessoas extremamente fechadas em si mesmas e que desenvolvem graves doenças, problemas de depressão, muitas vezes de suicídio, porque não conseguem colocar para fora os sentimentos ali presos, guardados, de uma carência afetiva
muito grande e que explodem na forma destas reações simplesmente pela falta de uma proteção, de um amor, de um afeto e da proteção que necessitavam ter no seio familiar, mas que não têm. Alguns conseguem agir e reagir desta forma, superando tudo isto, mas muitos não conseguem esse reajuste, quando deveriam ser protegidos, amados, cuidados e não recebem a melhor atenção e afeto. E Joana continua nos dizendo: o amor é alimento para a vida, que atua nos fulcros do ser e harmoniza os equipamentos eletrônicos do perispírito, responsáveis pela interação espírito-matéria. A sua vibração acalma e dá segurança, ao mesmo tempo reabastece de forças e vitalidade insubstituíveis. Quando o indivíduo se identifica desamado, hoje ou no passado, faz inconscientemente um quadro regressivo e descobre que não foi necessariamente nutrido, alimentado pelo amor, passando a experimentar um sentimento de reação através da anorexia nervosa ou inapetência, que pode tornar-se um perigo para a sua saúde. O seu curso pode ser acidental, passageiro ou de largo tempo, gerando graves danos orgânicos. De outra forma, pode apresentar reação totalmente contrária e faz uma patologia de voracidade alimentar, a bulimia, em que a insatisfação leva a comer até a exaustão, propiciando perturbações digestivas e nervosas muito complexas. Ainda ocorrem nesse capítulo os casos de vômitos nervosos, em que o alimento é expelido por automáticas contrações do estômago e pelos distúrbios gástricos, levando o paciente ao enfraquecimento e à desnutrição. A ingestão, dispepsia nervosa, diarreia, prisão de ventre, fazem parte dessa patogênese decorrente da ausência do amor, no capítulo da reencarnação do espírito. A necessidade de cada um de gerir os próprios problemas é indiscutível e inadiável, devendo fazer parte da agenda diária de todo aquele que desperta para a consciência de si, não se permitindo agasalhar conflitos, mesmo que sob hábeis camuflagens do inconsciente, mediante uma autoanálise honesta, na qual se dispensem o elogio, a condenação e a justificação. O indivíduo deve permitir-se a identificação do erro, do problema e, sem consciência de culpa, digerir o acontecimento, buscando os meios para a reparação e a libertação do sentimento perturbador. Não são poucos os males orgânicos que defluem das emoções, sentimentos nas áreas da afetividade, do comportamento, que podem ser evitados e solucionados graças a uma atitude de boa vontade para consigo mesmo e para com os outros, permitindo-lhes o direito de serem como são e não conforme gostaria que fossem. A cuidadosa autoanálise e sem caráter exigente nem condenatório abrirá possibilidades inúmeras para o equilíbrio e ajudará a desenvolver a tolerância em relação aos outros, produzindo harmonia interior. Surgem então os desejos de recuperação pelo trabalho e bem orientada canalização das energias, que se transformam em dínamos geradores de força que propiciam saúde, bem-estar e harmonia. Então nós percebemos aqui que muitas pessoas desenvolvem problemas psicológicos que acabam gerando situações digestivas, problemas no estômago, problemas nos intestinos, dores crônicas no corpo, que não tem uma doença específica identificada. Por quê? Porque não é algo que seja uma doença que trouxe de outras encarnações, vamos dizer assim, ou de um problema como um machucado. Não, é algo que a sua consciência perturbada, aflita e carente colocou no corpo, na forma de autopunição,
na forma de uma carência para chamar a atenção, de um sistema nervoso completamente desajustado e que se reflete através da alimentação, problemas alcoólicos, vícios em drogas e diversas formas possíveis, como um ataque que o espírito faz a ele mesmo, por não sentir amor, não se sentir amado, não desenvolve o alto amor, não desenvolve o amor por si e muito menos pelos outros, não consegue ter este afeto, receber este afeto e permitir que os outros se aproximem dele para lhe trazer paz, alegria e que ele volte a este equilíbrio. É muito importante que as pessoas consigam conversar a respeito de seus traumas familiares, traumas da infância e também consigam conversar a respeito dos conflitos que acontecem já na sua fase adulta. Porque muitas das coisas que temos de problemas na nossa fase adulta são reflexos do passado, de uma infância perturbada, desajustada e que se refletem no adulto que somos hoje. E isto, Joana vem trabalhar muito bem nesta obra Autodescobrimento, que eu convido você a assistir os vídeos anteriores e permanecer aqui junto nesse estudo que estamos fazendo desta área psicológica, para que assim possamos juntos unir o lado espiritual, o espírito que somos hoje, envolvidos pelo perispírito por este corpo físico, e que enfrenta problemas como qualquer outro espírito, mas juntos podemos vencer. Como diz Joana de Ângeles, só é solitário quem não é solidário. Portanto, você não está sozinha ou sozinho. Todos nós temos problemas, traumas psicológicos, muitas vezes guardados ali. Não, como é que eu vou dizer que eu tenho dificuldades, que eu tenho problemas? Todos nós temos, mas podemos vencer, juntos, com amor, com união. A dor do passado não tem que ser o seu presente destrutivo. Pode ser um momento de amor. O hoje pode ser a volta por cima das suas dificuldades. Vamos nos unir sempre e por toda a eternidade. Eu sou Débora Rabelo e este foi o nosso estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior. No próximo vídeo estaremos estudando o tema distonias e suas consequências, também aqui do capítulo número 2. Um forte abraço para você, que os bons espíritos te guiem, Jesus te abençoe e até a próxima.